gravando, você fala porque eu não vou ter um retorno, ok? Então você me ajuda aí. Eu vou sair aqui do computador, tá? Apareceu aí, disse eu saiu, é porque eu estou saindo do computador. Pronto. Beleza, então vamos lá. Hoje eu vou fazer um exemplo. Ontem eu fiz a minha aula, terminei ontem fazendo um exemplo sobre a função identidade, não foi? Um exemplo não, porque a função identidade só existe uma. Não é? A função afim, em geral, a função linear, você pode fazer vários tipos diferentes, mas a função identidade só existe uma, que é aquela mesma, f de x igual a x. Acabou. Então, você viu o detalhe do gráfico e tal. A função constante, ela também pode mudar de acordo com a constante. Então, por exemplo, vou colocar isso aqui, ó. Fazer o gráfico da função, ó, o gráfico da função f de x igual a 4, certo? Bom, isso aqui é uma função constante. Por quê? Você olha para a sua lei de informação, é um número. A sua lei de informação não tem nem variável, é um número. Então, para qualquer valor que você colocar para x, a imagem vai ser a mesma. Por exemplo, você vem aqui, ó, e vai atribuir valores para x, certo? Aí você vai calcular o f de x para obter aqui os pares ordenados x, f de x. Que f de x aqui eu vou colocar o y, fica mais bonitinho. Só não esqueça aqui o f de x aqui é o y, beleza? Pronto, então vamos lá. Se você colocar, por exemplo, menos 2, quanto é que vai dar o f de menos 2? Vai dar 4. Concorda comigo? Sim ou não? Né? Não tem nem variável para você substituir, não tem. Se você coloca que x é menos 2, vai dar 4. Não tem onde substituir. Então, se x é menos 2, o y é 4. Se você coloca que x, por exemplo, é 0, quanto é que vai ser o f de 0? Vai ser 4 também. Né? 0. Se x é 0, o y é 4. Se você colocar aqui menos 1, menos 1 não, vou colocar positivo agora, né? 1, você vai ter f de 1. Quanto é f de 1? 4. Ou seja, quando x é 1, y é 4. Se você colocar aqui 3, f de 3, quanto é que vai ser o f de 3? 4 também. Quando x é 3, y é 4. O que a gente começa a perceber? Que independente do valor de x, o y vai ser o mesmo. Não é não? Isso é a característica de uma função constante. Está claro isso aí? Então, quando você vai para o gráfico, o que é que vai ter no gráfico? Ó, y, x. Então, a origem. Pronto. Então, veja. Vou marcar esses pontos, certo? Menos 2 aqui. Menos 2 e quem? E 4. Aí, 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar aqui o piloto azul, azul piloto. Olha. 4. E aí você vai ter o quê? O 1. O menos 2 e o 4. Esse ponto aqui, ó, menos 2 e o 4. Tá aqui. Certo? Qual é o outro ponto? 0, 4. 0, 4 é justamente aqui em cima do 4. 1, 4. 1. Vai lá em cima, ó. 4. Qual é o outro ponto? 3, 4. Isso só foi alguns valores que eu escolhi, né? Alguns valores que eu atribuí aqui para x, ó. Mas pode atribuir qualquer valor real, né? Pode ser até qualquer número real. Então, na verdade, eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Qualquer valor que você colocar para x,
a imagem vai ser a mesma, vai ser 4. Isso faz com que, então, para qualquer valor de x, os pontos vão ficar equidistantes do eixo x. Concorda comigo? O que é equidistante? Mesma distância. Qualquer ponto dessa função vai ficar com a mesma distância do eixo x. Se eu considerar, então, x sendo qualquer número real, certo? E o meu domínio, em geral, meu domínio é o conjunto de números reais, eu vou ter aqui infinitos pontos com a mesma distância, ou seja, infinitos pontos vai formar uma reta. Em outras palavras, você já sabia disso, eu só estou fazendo um exemplo aqui. Você tem, então, uma reta paralela ao eixo x. O gráfico dessa função é uma reta paralela ao eixo x. Então, aqui, ó. É uma reta paralela ao eixo x que passa pela ordenada o quê? 4. Certo? Que é a imagem da função. Então, essa é a característica da função constante. Certo? Função constante é uma função em que a lei de formação é um número, é uma constante. Por isso que é chamada de função constante. Ok? Função constante. O gráfico sempre vai ser uma reta. O gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Preste atenção no seguinte. Um aluno uma vez me perguntou: a função constante, professor, ela é uma função crescente ou decrescente? Ela não é nem crescente nem decrescente, ela é o quê? Constante. O próprio nome já está dizendo, certo? A função constante não é uma função crescente nem decrescente, ela é uma função constante, ok? Ela nem aumenta nem diminui. Mas você diz, professor, mas o x está aumentando. Ei, galera, o x está aumentando. Mas quando eu falo a função, eu não estou falando de x, eu estou falando de quem? De y, ok? Quando eu estou falando da função, estou falando de y. Y é que está em função de x. Y é que depende de x. Y é que é o f de x. O y é a função. Você observa o 4, a imagem sempre vai ser 4. Então, o y, ele não está nem aumentando nem diminuindo. Ele é o quê? Constante, ok? Então, uma função constante, ela é constante, ok? Alguma dúvida? Qual foi a pergunta aí? Tem que ver aqui, o computador está fechado. F de x pode ser igual a 0? Não, f de x sempre vai ser igual a 4, nesse caso. Agora, se existe uma lei de formação f de x igual a 0, existe, pode ter. Você está dizendo de outra função, não essa daqui, né? Hein, Felipe? Aqui o f de x é igual a 4. Agora, você pode ter uma função f de x igual a 0. Numa função f de x igual a 0, esse gráfico aqui vai coincidir com o eixo x. Concorda comigo? Certo, Felipe? Se f de x é igual a 0, né? Se for uma função constante f de x igual a 0, o gráfico dessa função vai coincidir com o eixo x. Vai coincidir aqui, ó, certo? Aqui está o eixo x e o gráfico da função coincidiu. Professor, existe uma função f de x igual a 0? Uma função constante? Sim, de graça. Você não paga nada. É isso aí. Vamos supor que você vai para Vamos falar de estacionamento. Estacionamento, eu gosto de usar mais estacionamento. Acho que eu seria conhecido como professor dos exemplos do estacionamento. Um estacionamento que você não paga nada. Qual é a lei de formação dela?
uma função constante igual a zero, não é não? Independente se x é o tempo que você vai passar lá, você vai pagar nada. Vai ser zero. Beleza? Tudo bem? Já aqui seria um que você pagaria R$4, independente do tempo, independente da hora que você vai ficar lá, você ia pagar R$4. Certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Tá clara essa questão de função crescente, função decrescente? Agora veja, se você quer mais detalhes, quer ler sobre isso, no seu livro, na página 132. Vai para o seu livro agora que eu vou usar o livro, tá? Abre o livro aí. Na página 132, você tem aqui em cima ó, o nome variação de uma função afim. Aí nessa parte de variação de uma função afim, ele vai falar sobre a função ser crescente, ser decrescente, ou a função ela ser constante, certo? Então na página 132 você tem mais detalhe sobre essa questão da função ser crescente ou decrescente. Tudo aquilo que eu falei aqui, por palavras, aqui no seu livro está escrito, certo? Então, se você que não se preocupou em anotar né, o que eu estava falando, tem escrito aí, você pode acompanhar na página 132. Mas o que eu vou falar agora está na página 131, voltando, certo? Na página 131, você tem aí algo chamado zero de uma função, certo? Zero de uma função, na página 131. Vou apagar aqui, tá? A gente fala sobre o zero de uma função. Essa aula agora, viu? Importantíssima. E eu vou precisar de coisas que eu falei aqui para a próxima aula. É aquela situação. Né? Como eu tenho 2 aulas aqui hoje com a 19, o que eu vou falar aqui eu vou precisar na próxima aula. Certo? Vem aqui agora. Vamos lá. Zero de uma função. O que eu vou escrever aqui agora, é generalizando e numa linguagem do que a gente vinha trabalhando. Então, a minha linguagem vai ficar um pouco diferente do livro, tá? Na página, o livro aí é na página 131. Então, a forma que eu vou definir aqui, as palavras vão estar diferentes das do seu livro, porque eu vou usar a linguagem domínio e imagem, certo? Como o seu livro ele não trabalha muito com a linguagem domínio e imagem, ele vai usar as variáveis. Eu vou usar as duas coisas. Eu vou representar a variável, mas eu vou usar o termo domínio e imagem porque vocês tiveram a noção de função a partir de conjunto. Lembra? Conjunto A, domínio, conjunto B contra domínio. E a imagem são os elementos de B que estão associados. Então, vê. O que é o zero de uma função? Eu vou colocar primeiro no plural, certo? Depois eu vou para o singular. Zeros ou raízes de uma função polinomial são os valores do domínio X. Olha aí. Eu falei domínio e ao mesmo tempo dizendo que é representado pela letra X, pela variável X, né? São os valores do domínio que possuem imagem zero.
Escrever a palavra zero. Possui imagem zero. Deixa eu fazer assim. Imagem y igual a zero. Pronto. Pela leitura, dá para entender o que é que eu estou falando? Sim ou não? Ou não está muito claro? Você que está com o livro, ele fala assim: em toda função f, cada valor de x em que f de x é igual a zero é chamado de zero da função. Ficou um pouco diferente, não ficou? Eu acho que a forma que eu escrevi aqui ficou mais claro. Não tem um conjunto domínio? Os elementos do domínio que possuem imagem zero são chamados de zero da função. Então, veja. Os valores do domínio que são chamados de zero da função, não necessariamente eles são zero. Eles são valores que zeram a função. Beleza? Eles são valores que zeram a função. Aí, veja. Na função afim, na função afim, existe apenas um zero ou raiz da função. A função polinomial do primeiro grau, a função afim, ela só tem um zero da função. Ou seja, só existe um valor de x que tem imagem zero. Só um. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei no plural, zeros ou raízes. Por quê? A função polinomial de segundo grau, eu falei aqui de um modo geral, função polinomial. Porque você vai ver que na função polinomial de segundo grau, pode existir dois valores de x que têm imagem zero. Dois filhos com o mesmo pai, lembra? Dois filhos com o mesmo pai, pode ter. Então, numa função polinomial de segundo grau, pode ter dois valores de x com uma mesma imagem zero. Na função polinomial primeiro grau, função afim, não. Só existe um valor. Exemplo. Vê como é fácil. Vê como é fácil isso aqui. Quem é o zero dessa função aqui? Y igual a x menos 3. Quem é o zero dessa função? 3. Acabou. Acabou. Acabou a aula. Vou parar a gravação, terminou a aula, tá? Acabou, é 3. Você já entendeu o que eu estou falando. Sim ou não? Se bem que só foi o... Só o Felipe respondeu aí, mas todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu que é 3. É o valor de x. Então, veja. Professor, quem é o zero da função? É o x? É. Mas não é qualquer x. O zero da função é o valor de x. X é o domínio. É o valor de x que zera a função. Ou seja, que faz com que o y seja zero. Mas eu tenho que fazer mentalmente toda vez? Não. Você pode fazer aqui, ó, a seguinte pergunta. Nessa função, eu quero saber qual é o valor de x que faz com que o y seja zero. Certo? Pode ser f de x também, tá, gente? F de x seja zero. Eu coloquei y. Mas poderia ser qual é o valor de x para que f de x seja zero. Tudo bem? Aí o que é que eu faço? Se eu quero saber... mas deixa quando a gente chegar em função segundo grau, que fizeram uma pergunta aí sobre função segundo grau. Vamos estudar só a função primeiro grau. Vamos falar nada sobre função segundo grau agora, tá? Porque quando chegar em função segundo grau, você vai ver que vai ser mais fácil. Vê só, vê que massa. Vai ser mais fácil do que
a gente vai passar menos tempo do que a gente passou aqui em função do primeiro grau. Por quê? Porque você já tem o conhecimento do que foi visto aqui, em função de polinomiais, muita coisa vai aparecer lá. E vocês têm o conhecimento de equação de segundo grau, hein? Aí, show. Lá vai ser show. Agosto, aguardo. Em agosto, nos melhores cinemas. Vem aqui. Para achar o valor de x, então, aqui, é só fazer y igual a zero. Quem é y? Y é x menos 3. Então, é só pegar o x menos 3 e colocar igual a zero. Ou você pode pensar assim, no lugar de y, eu coloco zero. Certo? Então, fica x menos 3 igual a zero. Alguma dúvida? Achar o valor de x para que y seja zero é achar o valor de x que zera a função. Então, x menos 3 igual a zero. Quem é x? 3. Beleza? Esse 3 é o que eu chamo de zero ou raiz da função. É por isso, veja só, resumindo, toda vez que eu for achar raiz ou zero de uma função do primeiro grau, eu vou pegar e vou igualar a zero. E vou resolver uma equação do primeiro grau. Eu vou resolver a equação do primeiro grau. Por isso que sempre vai ter apenas um zero da função. Aí quem fez uma pergunta sobre a do segundo grau é se na função do segundo grau eu iria igualar a zero e eu iria resolver uma equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau pode ter quantas raízes? Pode ter duas diferentes. Então lá pode ter até mais do que duas raízes ou dois zeros de uma função. Mas aqui no estudo da função do primeiro grau, que é a que eu estou estudando agora, sempre só vai existir um zero da função, uma raiz. E é o valor que zera a função. Beleza? Posso generalizar aqui? Você deixa? Posso generalizar, sim ou não? Pronto, show. Deixa eu generalizar aqui. Deixa eu adiantar outra coisa aqui antes de generalizar. Se eu formasse um par ordenado com esses caras aqui, que eu acabei de determinar, como é que ficaria esse par ordenado? Ó, eu queria saber x para que y seja zero, não é? Eu quero saber x para que y seja zero. Então, já tenho que y é zero. Sim ou não? E quem foi x? Quem foi x? Aqui, 3. Pergunta: aonde está localizado esse ponto no plano cartesiano? Vá, pode arriscar, arrisca. Aonde está localizado esse ponto no plano cartesiano? No eixo X. No eixo X. Vê só, para estar no primeiro quadrante, os dois valores têm que ser positivos, né? Beleza, mas preste atenção. Eu disse a vocês o seguinte, que se um dos... Já lembrou, né? Mas preste atenção, caso aí tiver alguém na sala que não lembrou. Se uma das coordenadas, tipo, eu tenho a coordenada, eu tenho a abscissa e a ordenada. Se uma delas é zero, ou as duas, não vai estar em nenhum dos quadrantes, vai estar nos eixos. Quando é que está no eixo Y? Quando x é zero. Pense sempre ao contrário, tá? Quando é que está no eixo das ordenadas? Quando a abscissa é zero, o x é zero. Então, se um ponto está no eixo Y, o x é zero. Se um ponto está no eixo X, o y é zero. Em outras palavras, se está no eixo das abscissas, a ordenada é zero. Então, olha aqui. O y é zero. Se o y é zero, esse ponto está em que local? Eixo X. Localizado no eixo X. Sabe o que isso significa?
Esse ponto não pertence à reta do gráfico da função? Esse ponto é exatamente onde a reta vai passar no eixo x. Então, sabe o que é que eu posso garantir? Que o zero da função é aonde o gráfico passa no eixo x. Sempre, aonde o gráfico passa no eixo x, será o zero da função. Por que eu posso garantir isso, professor? Aonde o gráfico passa no eixo x, será o zero da função. Por quê? Aonde o gráfico passa no eixo x, lá no eixo x, o y será zero. E quando o y será zero, quem será x? O zero da função. Beleza? Então, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim, sempre passa no eixo x no valor que representa o zero da função. Ok? Eu vou generalizar isso para a gente fechar aqui. Posso apagar agora? Pronto, preste atenção. Eu vou mostrar tudo isso, tá, gente? Eu estou informando só, mas eu vou mostrar tudo isso. Deixa eu generalizar só aqui, ó. Se ligue, viu? O que eu vou fazer agora não é criar uma fórmula, não. É somente uma representação. Vê o que é importante. Isso que eu vou fazer agora não está no seu livro, não, tá? Eu sei que o assunto que a gente está vendo agora está na página 131, mas o que eu vou fazer aqui agora é uma generalização. Se colocar no seu caderno. Então, veja. Dado uma função y igual a x mais b, com a diferente de zero, eu estou falando de uma função polinomial do primeiro grau. O modelo de uma função polinomial do primeiro grau é esse daqui, ó, ax mais b. Concorda comigo? Ax mais b é o modelo de uma função polinomial do primeiro grau, porque ax mais b é um polinômio do primeiro grau. Agora, preste atenção. Se eu quero calcular o valor de x para que y seja zero, se eu quero achar o valor de x para que y seja zero, o que é que eu faço? Igual a função a zero. Então fica ax mais b igual a zero. Certo? Depois disso, o que é que eu faço? Eu acho o valor de x. Isso daqui é uma equação do primeiro grau, tá, galera? Então aqui, ó, é a função do primeiro grau e aqui é uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. E aqui é função do primeiro grau. Beleza? Então eu saio de uma função e vou para uma equação. Como é que eu resolvo uma equação? Isolando o x. Isola o x. Ax igual a menos b, x igual a menos b sobre a. O que é esse menos b sobre a? Ah, é uma fórmula, né, professor? Não, não é uma fórmula. Isso aqui é uma representação. Tem gente que usa isso aqui como fórmula, mas eu não gosto. Eu não gosto, preste atenção. Eu só gosto de usar fórmula se for para evitar um monte de coisa. Por exemplo, é vantagem eu saber a fórmula de Bhaskara? Com certeza. Porque imagina, toda vez eu ficar quebrando a cabeça para resolver uma equação de segundo grau. Se for uma que dá para fatorar, tudo bem. E se não for? E se eu não souber fatorar? A fórmula de Bhaskara é vantagem, porque demonstrar ela demora muito. Mas isso aqui, gente, isso aqui não é uma fórmula, não. Isso aqui é só você igualar zero e isolar o x. A gente fez isso agorinha. Agora, eu gosto de usar isso aqui como uma representação. Esse cara, para mim, aqui representa, a gente acabou de ver o quê? O zero, ou raiz da função. Certo? Da função o quê? Afim. Ok? Da função do primeiro grau. Então, esse cara aqui, ó, menos b sobre a é uma representação. Esquece, não use fórmula como fórmula não, tá? Porque senão isso vai confundir a tua cabeça. Isso aqui vai ser uma representação. Esse cara... Aí agora... Esse cara possui o ponto, o quê?
menos B sobre A, zero. Que é justamente onde é o valor da abscissa, certo? Onde o gráfico passa no eixo X. Beleza? E por que isso? A gente acabou de ver que aonde o gráfico passa no eixo X é no ponto que Y é zero, e se Y é zero, X é quem? Menos B sobre A. Esse menos B sobre A, como eu estou falando, não é uma fórmula, é uma representação, tá? É para não escrever o zero da função, eu posso representar ele por menos B sobre A. Tudo bem? Não preciso usar ele como fórmula, não. Eu vou mostrar nos exercícios que não precisa. Tá claro isso aqui, gente? Então, o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, que a partir de hoje você tem aonde o gráfico passa no eixo Y e aonde ele passa no eixo X. Uhum. Quem lembra? Deixa eu fazer só um exemplo. Olha para cá. Se eu tenho uma função assim, ó. É um exemplo, tá? Não estou preocupado se ela é crescente, que é o coeficiente angular, que é o linear. É só um exemplo. Se eu tenho uma função assim, ó. É uma reta. E eu perguntar a vocês, aonde é que ela está passando aqui no eixo X? Eu acabei de falar. Menos B sobre A. Que isso aqui representa o que, na verdade? Zero da função. Ok? E aonde é que ela passa no eixo Y? Falei na aula passada. Qual é a característica de um ponto que está no eixo Y? Qual é a característica de um ponto que está no eixo Y? E falo valor, falei. Eita, quase que não saiu. Valeu, Felipe. É o B. É o B. É o coeficiente linear. Muito bem, Felipe. Tu acredita que foi isso que eu estava na outra sala que eu perguntei que quase ninguém lembrava? Agora, se você está perdido aqui nessa sala, preste atenção no seguinte. Por que aqui passa no coeficiente linear? Porque um ponto que está no eixo Y, quem é que é zero? Um ponto que está no eixo Y, quem é que é zero? Vamos lá? Qual é a característica de um ponto que está no eixo Y? O x é zero. Sim ou não? O x é zero. Se você pegar essa função aqui, ó, pega essa função, e no lugar de x colocar zero, se você colocar no lugar de x zero, ó, vai morrer aqui, e y vai ser igual a quem? A b. Então esse cara aqui é o b. Beleza? Mas chega de teoria. Dê um print nessa tela que a gente vai para a prática. Certo? Eu vou mostrar a você que é importante você ter isso aqui na sua cabeça. Mas mesmo sem decoreba, você faz qualquer questão no vestibular. Eu vou mostrar isso agora, certo? Eu vou mostrar você já sabendo disso e você sem saber, sem lembrar, se esqueceu. Vou mostrar como você faz e que é possível responder uma questão. Beleza? Agora, você saber que o gráfico passa no eixo Y, no coeficiente linear, no termo independente, isso vai ajudar você a ser mais rápido na hora de uma prova. E numa questão do Enem e da UPE, só saber isso pode ser que seja suficiente para você responder uma questão. Eu vou mostrar isso. É bom não se garantir só nisso, mas só o fato da pessoa saber isso pode ser que você elimine alternativas. Eu vou te mostrar, certo? Vou te mostrar questões de vestibulares e só o fato de você saber que aonde passa aqui no eixo Y é o coeficiente linear, e ele tem esse nome, coeficiente linear, já por causa disso, gente. Ele tem um nome de coeficiente linear. Vem comigo. Qualquer coisa eu entro na outra aula. Coeficiente é o quê? Número. Né? Quando você tem um monômio,
você tem o coeficiente e a parte literal. O coeficiente é um número. Então, coeficiente, número. Linear, vem de quê? Linear, linha. Não é isso? Linear, linha, que está associado à reta. Linear está associado à reta. Vou ficar lá de cá, porque quem está copiando fica aqui. Linear está associado à reta. Então, o coeficiente da reta. O que significa isso? O coeficiente da reta é o coeficiente da reta, é o valor onde a reta passa no eixo y, que é o eixo que representa a função. A função não é representada pelo eixo por y, não é isso? Então, aonde a reta passa no eixo y, a reta, o valor é o valor da reta, o valor do coeficiente da reta. Então, o nome está associado ao que acontece na reta. Então, quando você vê o nome coeficiente linear, que é o termo independente, o termo constante, por que ele é chamado de coeficiente linear? Porque ele é o valor onde a reta passa no eixo y. Guarde o que eu vou dizer. O coeficiente angular, ele não é informado no gráfico, ele não aparece. Só se a pessoa der a tangente do ângulo. Por quê? O coeficiente angular já está falando. Coeficiente angular está associado ao ângulo. Ao ângulo de quê? O ângulo de inclinação da reta. Certo? E o ângulo de inclinação da reta com o eixo x. Então, o valor dele não aparece no gráfico. O coeficiente angular, vai lembrar, o coeficiente angular está associado a ângulo, então não aparece no gráfico. Agora, o coeficiente linear está associado a quê? A linha, a reta. Ele aparece. Pode ser que a questão dê para você no gráfico ou não. Se ele der onde o gráfico está passando, o valor onde o gráfico está passando no eixo y, então ele está fornecendo para você o coeficiente linear, ele está fornecendo para você o B. E a maioria dos vestibulares, ele fornece aonde está passando aqui. Certo? Então você já teria o B. Aonde ele passa no eixo x é o zero da função. Beleza? Que para encontrar é só colocar no lugar de y o quê? Zero. Se você colocar no lugar de y zero, você encontra aquele valor. Tudo bem? Coloca no lugar de y zero, aí igual a zero e acha o x. Tá claro isso aí, sim ou não? Na próxima aula, eu vou fazer um exercício, certo? Com vocês, usando essas informações que a gente aprendeu agora. E aí, vai ser só exercício agora. Só exercício. Sexta-feira, eu dou mais uma teoria. E a gente, bem dizer, já vai estar fechando o estudo sobre função do primeiro grau. Vai ficar faltando só estudo sinal. Mas o estudo do sinal, eu não me preocupo agora, não. Eu posso dar depois, porque o estudo do sinal é mais importante para inequação, certo? Mas para fazer questões do Enem e da UPE, todas essas informações que a gente vai pegar essa semana já é suficiente. Eu vou colocar só questões de vestibulares agora para vocês, certo? Vou complementar as questões que tem aí no livro, com mais exercícios. Ficamos por aqui, tá? Até a próxima aula, já já a gente volta. Não falta a última aula não, viu, por favor, viu? A última aula é importantíssima, importantíssima. A última aula vai ajudar você a fazer a questão. Eu estou dizendo que você está rindo, mas pode ser que a turma vá almoçar aí e me deixe aqui sozinho. Olha, a última aula a gente vai ver, vai ter condições de fazer questões do Enem e do seriado, do formulário que eu vou passar para vocês hoje à noite, certo? Sim, falar nisso, o prazo do formulário é até hoje, viu? Formulário que está lá na sala de vocês, é até hoje. Faça lá, para me entregar. Deixa eu entrar aqui de novo para parar a gravação. Espera aí, eu tenho que entrar para parar a gravação.